Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com a nossa série Vida e Obra de Nicolau Maquiavel, aula 19, Discursos, a Permanência da República. Vamos continuar com um pouco mais das questões militares, especialmente falando sobre fortalezas. Mas Maquiavel faz uma pausa, e nós também. E ele vai se dirigir de novo ao seu próprio tempo e vai afirmar: vamos lembrar exatamente como é que foi isso. Temos todos esses estrangeiros, temos todos esses bárbaros na Itália, diz Maquiavel, e vamos pensar em como nos livrar deles. E é por isso que ele introduz essa urgência, que, se você se lembra, é também a paixão que ele demonstrou no final do Príncipe ao expulsar as hordas de bárbaros da Itália. E qual é o problema? Né? Vamos analisar isso militarmente por um instante. O problema é o seguinte: o problema é que os franceses estão aqui na Itália e chegaram em 1494. E o outro problema são os suíços, soldados suíços que são simplesmente muito bons, muito eficientes. E também são muitos, né, numerosos, por assim dizer. E o que que nós fazemos? Eis o que eu acho que nós devemos fazer, né? Então é isso que Maquiavel se propõe. E ele se dirige especialmente ao Papa, que lembre-se é de novo um Médici, o Papa Leão X, e ele diz: vamos esperar que um deles conquiste o outro. Vamos aguardar o jogo terminar. Ou seja, você tem essas diferentes tropas estrangeiras na Itália, cedo ou tarde elas vão entrar em conflito, não vão ficar fazendo coisas paralelas, uma sem encostar no âmbito da outra para sempre, elas vão colidir. Vamos esperar que um deles vença o outro, e então nós vamos nos juntar ao que foi derrotado para derrotar aquele que venceu. Então vamos esperar para ver o que que acontece quando um deles estiver significativamente enfraquecido. Junte-se ao restante do grupo enfraquecido, então essas duas forças agindo juntas, a sua e a deles, dos derrotados, vão ser capazes de derrotar aquele que é efetivamente o mais poderoso inicialmente. Então, com os nossos novos aliados que sobraram, eles não vão ser um grande problema. E Maquiavel também diz: eu acho que agora, de novo, estamos falando de 1517, é uma grande oportunidade. Eu acho que isso vai acontecer se o Papa, lembre-se de novo, o Papa e Florença, ambos Médici governaram, o Papa, se eles apenas jogarem as suas cartas corretamente, se eles esperarem um minuto certo, se prestarem atenção, se forem um pouco pacientes, então se agirem no momento adequado, acho, diz Maquiavel, que nós podemos não estar tão longe de expulsar essas hordas da Itália. Então há aqui uma espécie de otimismo. Claro, nós sabemos que isso não vai acontecer, né, de forma alguma, mas Maquiavel, naquele momento em específico, olha ao redor e diz: olha, eu tenho aqui umas boas vibrações que eu estou sentindo, né? E Maquiavel faz a seguinte pergunta: quando você vence, quando conquista um lugar, como é que você lida com aqueles que você conquistou? E aqui está a grande resposta. Faça algo e faça algo ousado e não seja indeciso e nem vacilante. Considere um plano de ação, por exemplo, o que os romanos faziam, né? Na vez deles, eles às vezes vão recompensar os povos que são povos conquistados com privilégios. Na verdade, os povos conquistados são até mesmo recompensados com cidadania. E uma das histórias da história de Roma é a própria expansão do conceito de cidadania romana, algo que, em pleno século XXI, segue no cerne das discussões, pelo menos aí nas 3 primeiras décadas do século XXI. Mas no século III depois de Cristo, praticamente todas as pessoas livres no Império Romano eram cidadãos romanos. Demora muitos e muitos séculos para chegar a esse ponto, mas os romanos recompensavam certos povos que conquistavam e diziam basicamente: olha, venham aqui, se juntem a nós. Você se alia a eles ou os incorpora ao seu território, não os tratando como subordinados, mas sim como cidadãos, e isso passa a fazer total sentido.
Mas às vezes, quando os romanos conquistavam, né? Quando eles conquistavam o povo, eles acabavam por destruir aquele povo, ou enviavam colônias para que essas colônias fossem plantadas ali para que pudessem realmente ter um controle firme. Tomavam conta da terra e do resto, né? Tudo bem também, mas podemos ver diferentes formas com as quais o Império Romano agiu ao longo dos séculos. Claro, as circunstâncias particulares é que vão deduzir e vão permitir a escolha de qual delas é a melhor opção. E a única coisa que se pode dizer sobre Roma é que ela nunca foi neutra, Roma nunca foi indecisa, nunca foi. Então você tem que decidir o que você vai fazer quando assume o controle de um território e aí tem que fazer aquilo bem feito e fazer com cuidado. E Maquiavel vai recorrer aqui a um exemplo contemporâneo. Em 1502, e lembre-se, essa parte do discurso foi escrita por volta de 1517, e Maquiavel diz, em 1502, portanto 15 anos atrás, houve uma revolta na cidade-estado de Florença envolvendo a cidade de Arezzo. Arezzo e a cidade adjacente, que é o Val di Chiana. E o que que Florença fez? Florença foi covarde. Florença deu um tapinha nas costas, deu uns castigos, meio que vacilou, vai e vem, exatamente a coisa errada a se fazer depois de reprimir uma rebelião. E isso nos remete ao que Maquiavel diz no Príncipe. Ele diz que príncipes precisam correr riscos, que há uma certa ousadia e que a sorte favorece a ousadia. Então ele olha para os romanos, reconhece que eles nem sempre faziam a mesma coisa ao conquistar um território, mas que sempre faziam algo decisivo. E é isso que importa. Talvez até mais, né, daquilo que você diz é aquilo que você age mediante decisão firme. E como eu indiquei no início, nos comentários desse encontro, Maquiavel vai falar sobre as fortalezas. Lembra? Eu disse logo no começo da aula. E todos nós sabemos, quando passeamos pela Itália ou vemos cenas da Itália, principalmente do interior, de muitas partes, inclusive da Europa, muitos castelos, muitas fortalezas, e algumas dessas fortificações são urbanas. Por exemplo, a cidade vizinha de Florença, que é a cidade de Prato, tem uma enorme fortaleza bem no centro da cidade. A cidade de Siena, ao sul, tem uma enorme fortaleza incorporada às suas muralhas. E, claro, também vemos muitas dessas fortalezas no campo. Dadas as marcas que aparecem na paisagem, nós sabemos que a pergunta que vai surgir é muito óbvia. Qual é, afinal de contas, o papel das fortalezas? E aqui está a resposta básica de Maquiavel. Os romanos não construíram fortalezas enquanto a república foi virtuosa. Nós falamos sobre a ideia da república virtuosa anteriormente na discussão, né, aqui dos discursos, sobre os 10 primeiros livros de Tito Livio, e quando o povo vive de forma ordenada, esse é o período, se você se lembra, em que eles pagam os seus impostos sem que ninguém veja. Então, o povo, enquanto ele for virtuoso, não precisa e nem quer fortaleza. E Maquiavel admitiu que, às vezes, quando os romanos capturavam cidades, mantinham as fortalezas de pé e as tomavam. Mas, em geral, as fortalezas não eram muito úteis. E ele afirma que eram mais ou menos inúteis para os romanos e são ainda mais inúteis agora devido ao fato de a artilharia as tornar menos úteis estrategicamente, menos inexpugnáveis do que eventualmente eram. Então, fortalezas não eram uma boa ideia na época romana, conquanto, né, desde que as pessoas fossem virtuosas. E é um ser muito nítido, né? E elas são ainda menos úteis hoje em dia. Na verdade, ele vai dizer o seguinte: fortalezas são prejudiciais em lugares ocupados e inúteis em casa. Bons soldados, afirma Maquiavel, e não boas fortalezas, é que são a melhor defesa. E ele também ressalta que se você tiver uma espécie de fortaleza na sua cidade natal, né? Se você tiver uma fortaleza incorporada às muralhas da sua cidade, um local para onde você e os seus soldados possam ir, isso torna o governo mais violento contra o povo, porque eles têm um lugar para fugir do povo.
e como eles sabem que tem um lugar para se refugiar, afinal, se o povo ficar com raiva, o povo não tem canhões, né? Então, se você tem ali um lugar próprio que se permita a proteção do seu povo, dos seus súditos, isso vai, pelo menos a longo prazo, incentivá-lo a ser prejudicial ao seu próprio povo. Portanto, fortalezas, se as pessoas decidirem construí-las, são sinais de que algo está errado. Ou você simplesmente comete um erro e pensa que eles são úteis, quando não são, ou eles são prejudiciais e você não percebe como que eles estão prejudicando o seu relacionamento com as próprias pessoas que você governa. Ora, Maquiavel retoma uma dessas noções que não fazem sentido. O senso comum nos diz que um bom momento para atacar um outro país, uma outra nação, é justamente quando ela está dividida, quando há uma verdadeira disputa de facções, quando há partidos em rota de colisão, quando eles efetivamente se enfrentam. E essa é uma questão interessante. Mas Maquiavel volta a Tito Livio e diz que há histórias de pessoas atacando Roma, países atacando Roma, quando Roma estava dividida em facções. E adivinha o que aconteceu? O próprio fato de Roma estar sendo atacada uniu essas facções, tornou, portanto, Roma mais forte. Você não quer atacar uma nação porque ela está dividida, porque você vai fazer exatamente o que não quer fazer, que é uni-la. E é melhor lidar com o inimigo dividido. E assim diz Maquiavel, por exemplo, essa é a forma como Florença lidou com Pistoia. Agora nós sabemos com que frequência Maquiavel critica Florença, mas aqui está um lugar onde essencialmente os florentinos acertaram, né? Pistoia é uma cidade que fica cerca de 25, 30 quilômetros de Florença, indo na direção de Pisa, e sempre foi uma cidade conhecida pelas suas facções, né? E Florença aqui atacou Pistoia? Não. O que Florença faria, diz Maquiavel, seria prestar pequenos favores a uma das facções, a que tivesse mais fraca no momento, porque o que você não quer que aconteça é que uma facção conquiste completamente a outra, porque isso as uniria. E assim você continua apoiando, fazendo favores, fazendo promessas para aquela facção mais fraca. E Maquiavel disse que Florença fez isso por tempo suficiente para que Pistoia eventualmente se entregasse a Florença. Portanto, Florença não precisava atacar, nem muito menos tomar Pistoia, porque Pistoia se entregaria. As facções ficaram tão amarguradas por tanto tempo que muitos dos habitantes de Pistoia disseram: olha, nós estamos melhor sob o domínio de Florença do que desse jeito dividido, fracionado que nós estamos. Então, Florença, eis-nos aqui, nos levem. O outro exemplo que Maquiavel dá, dessa vez criticando Florença e não elogiando, é a relação de Florença com Siena. Toda vez que Florença olhava para Siena e dizia que estava dividida, Siena também era conhecida por seus conflitos faccionais, embora qual era a cidade da Itália dessa época que não estivesse, né? Mas, enfim, Siena estava dividida naquele momento e ele diz: olha, vamos acabar com esse lugar irritante para o sul. Então eles olham para cá, olham para Florença com esse olhar e diz: nós temos que acabar com esses irritantes. É a maneira como os florentinos, inclusive, viam Siena. Vamos derrotá-los. E às vezes era mais do que um aborrecimento, mas certamente era uma competição. Vamos derrotá-los agora que eles estão divididos. E toda vez que Florença fazia isso, Florença não tinha sucesso. Por quê? Porque isso fazia com que os sienenses se unissem mais uma vez, né? É interessante porque até hoje você pode conversar com o povo em Siena e há bairros em Siena e vários desses bairros uns são inimigos, literalmente, dos outros, né? E você tem aquela conversa cordial de bom dia, boa tarde e eventualmente você diz para uma dessas pessoas: olha, amanhã vou a Florença. E a pessoa diz assim: nunca fui a Florença. E Florença fica ali 50, 60 quilômetros de distância. E você pergunta à pessoa, mas por que que você nunca foi a Florença? Ela diz, porque eu sou de Siena, por que que eu vou para Florença? Né? Então, são esses pensamentos ainda em pleno século XXI, claro, geralmente atribuídos às pessoas mais velhas, né? E, e as pessoas acabam por
extravasar esse desgosto com as outras cidades e evitam, né, e evitam estar lá. E, enfim, Florença é um desses lugares, porque quando você fala de Florença e não fala de Siena, estando em Siena com o povo de Siena, você vai arrumar inimigos, né? Então, Maquiavel levanta um ponto aqui muito importante. Um desses pontos contra-intuitivos, onde você diz, é lógico, bater em alguém enquanto alguém está lutando dentro das suas próprias paredes, é algo que parece fazer sentido, mas Maquiavel vai dizer, não tenha tanta certeza disso. E Maquiavel também diz que quando se conquista um povo, e mesmo quando se está em conflito com esse povo, é preciso vingar as injúrias sofridas. E aqui está uma história interessante que Maquiavel conta. Houve um embaixador romano que foi aos gauleses, e esse embaixador romano agiu de uma forma muito má, muito injusta com os gauleses, que deixou os gauleses tão furiosos que eles atacaram Roma e, de fato, tomaram Roma. Isso foi no ano 390, a última vez que Roma havia sido tomada, num total de 800 anos. E o que realmente levou ao ataque a Roma, diz Maquiavel, foi o fato de que os gauleses, que já eram, em certo sentido, inimigos dos romanos, acabaram ficando tão irritados, não apenas com o embaixador, mas com o fato dos romanos não o punirem, né, pela forma como ele agiu. E é por isso que eles decidem atacar Roma. E ele dá um outro exemplo que vem do mundo grego, falando sobre a questão da violência, do estupro homossexual. Um sujeito chamado Pausânias foi violentado por Átalo e se queixou ao seu rei, que era Filipe da Macedônia, um rei muito famoso, século IV a.C., e em vez de Filipe punir Átalo, ele o nomeou governador. E Pausanias ficou tão furioso que acabou por assassinar o rei Filipe da Macedônia. Então, tem certas coisas que não podem ficar impunes. Essa é a lição que diz Maquiavel. Não se pode ter, se quiser, essas feridas abertas quando injustiças óbvias são cometidas, mesmo que sejam cometidas pelo próprio povo. Mesmo que seja cometida pelo embaixador do seu povo, num povo inimigo, você tem que resolver a questão. Você tem que punir, você tem que fazer a justiça. E Maquiavel argumenta que nunca se deve tentar comprar aliados. Isso é algo que simplesmente não se faz. Não se deve também desarmar o próprio povo. São táticas comuns usadas na época de Maquiavel. Como é que nós vamos fazer com esse pequeno país aqui, essa pequena cidade-estado aqui? Como é que nós vamos convencê-lo a fazer o que nós queremos? Como é que vamos fazer que eles apoiem as nossas ideias e se tornem nossos aliados? Nós vamos suborná-los. E diz Maquiavel que isso não funciona. Uma outra tática comum, muitos diriam, se as pessoas estiverem armadas ao meu redor, elas podem se rebelar contra mim. E não deixe que esse medo dite a política. Essa é a lição de Maquiavel. Os romanos nunca conquistaram territórios com dinheiro, nunca fizeram pazes com dinheiro, não desarmaram os seus próprios cidadãos. Florença parece fazer tudo isso errado, segundo Nicolau Maquiavel. Em primeiro lugar, ele diz: Florença, quando conquistou a Romanha, afinal, lembrem-se, ou parte da Romanha, né? Afinal, a atividade de Cesare Borgia meio que redundou em fracasso. E o que que eles fizeram? Chegaram lá, subornaram todo mundo. Nunca foi uma boa ideia. A fundação de Roma não foi na base do dinheiro. A fundação de Roma, a base do sucesso foi o povo romano e o povo armado. Não se desarma pessoas e que se confia. Portanto, é muito importante, diz Maquiavel, reconhecer o que realmente importa. Mais uma vez, o dinheiro tem o seu papel. O dinheiro é importante, mas não vence guerras, e nem mesmo as guerras da diplomacia. Dinheiro não é, nunca foi, o nome do jogo, diz Maquiavel. O nome do jogo é outro. Na guerra são bons soldados, em outras situações, punição, recompensa, mas nunca suborno, porque isso não funciona. A base de Roma não era a sua riqueza, a base de Roma era os cidadãos romanos. E dito isso, Maquiavel retorna a um daqueles momentos em que ele diz: olha, vamos parar aqui, vamos refletir um pouquinho mais sobre o valor, o papel da história em geral. Permitam-me ler um trecho do segundo discurso. Como a fortuna é mutável, repúblicas e estados mudam com frequência e continuarão a mudar até que surja alguém tão devoto da antiguidade que regule a fortuna de tal forma
que ela não tenha motivos para demonstrar a cada revolução do Sol o quão poderosa ela pode ser. Por que as coisas parecem tão caóticas agora? Por que tantas coisas que não fazemos funcionam? Aqui está a resposta: não levamos a história a sério. E quando não o fazemos, não temos nenhuma posição a tomar em relação à fortuna. Não temos nenhuma posição a tomar além de uma espécie de postura reativa quando algo acontece. De novo, pode ser uma atividade natural, como uma enchente. Pode ser a eleição de um candidato inesperado como Papa. Pode ser a morte de uma figura militar particularmente importante. Pode ser a poeira soprando em seu rosto no momento em que você ataca outro exército. Coisas assim acontecem. A razão pela qual o nosso mundo é tão caótico é porque ninguém está preparado para lidar com a sorte, pois ela precisa ser cuidada. Precisamos entender que a maneira de minimizar e mitigar a sorte é por meio da preparação. Não dá para se preparar para cada detalhe, mas repito, vocês sabem que de vez em quando um rio vai transbordar. E até mesmo Cesare Borgia o sabia. Afinal, pode ser que o pai dele tenha morrido no momento conveniente, mas pais morrem e ele não estava tão preparado para isso quanto deveria. E, portanto, as coisas saíram do seu controle quando ele não agiu como deveria e quando ainda não tinha todos os cardeais no bolso para ditar quem seria o próximo papa. Então, o que precisamos fazer, diz Maquiavel, é ler a história, porque ela nos dá tantas histórias diferentes, tipos de coisas que podem acontecer, e como algumas nações estavam ou não preparadas para ela. Afinal de contas, a República Romana durou quase 500 anos. Muitas coisas ruins e imprevisíveis vão acontecer em 500 anos. Tempestades que afundam a sua frota, ataques que você não tem como prever, todas coisas que acontecem e outras mais. Mas você precisa, de uma certa maneira, se armar contra a sorte, se preparar para as adversidades da fortuna. Você não pode conquistar a fortuna, mas você pode pelo menos tentar regulá-la, né? E, portanto, pode ter algum tipo de ordem mesmo no mundo em que ocorrem coisas aleatórias. Mas como é que você sabe como se preparar? Como é que você sabe qual vai ser a gama de preparativos se não tiver observado como que pessoas se prepararam ou deixaram de se preparar antes de você, né? Então, que tipo de coisas tendem a funcionar, em que tipo de situações e que tipo de coisas tendem a não funcionar? E você olha ao redor e diz: olha, eu tenho aqui vários exemplos históricos de pessoas que compraram nações que acabaram de conquistar para fazer a paz. E nenhuma delas jamais funcionou. Então, nós temos minimamente que nos perguntar, com muito, muito cuidado, diz Maquiavel, se nós estamos numa situação agora muito diferente, que nós possamos seguir em frente e aplicar a mesma política fracassada. E, com honestidade, esperar um resultado diferente, né? Que algo diferente aconteça fazendo as mesmas atitudes. Mas você não está preparado nem para fazer as perguntas certas, é o que diz Maquiavel. E se você não estuda com seriedade a história, você não está pronto nem para fazer perguntas. E um outro ponto que Maquiavel levanta, que é muito, muito interessante, e certamente é algo sobre o qual nós pensamos no século XXI, e é que Maquiavel diz que é arriscado, muito arriscado, confiar nos exilados, pessoas que foram expulsas do seu país e que querem voltar. Por quê? Primeiro, porque eles acreditam em coisas falsas. Segundo, porque eles estão dispostos a usar a astúcia, estão dispostos a enganar as pessoas com quem conversam, porque tentam manipulá-las para que tomem o tipo de ação que as levaria a retornar do exílio para casa. O objetivo deles não é o seu interesse, o objetivo deles é o interesse deles. E muitas vezes é fácil aceitar os exilados como eles realmente são, o que quase sempre, diz Maquiavel, é um erro. Além disso, ele afirma, se eles conseguirem o que desejam, se com a sua ajuda até eles conseguirem retornar à sua nação, muitas vezes vão abandoná-lo porque nunca se importaram realmente com você. Queriam, na verdade, usar os seus próprios interesses onde viviam. E quando voltarem e você não for mais útil para eles, eles vão te abandonar. Eles vão ser muito, muito cuidadosos com os exilados, isso é muito importante. Vão dizer o que você quer ouvir, porque querem que você faça as coisas que os permitam voltar. E Maquiavel diz insistentemente: tenham muito, muito cuidado com isso.
E há algo mais que Maquiavel recomenda. Em Roma, o governo, e esse governo não significa apenas um indivíduo, mas os vários cargos, né? Cargos da monarquia, cargos da aristocracia, cargos da democracia. Nós já tivemos conversas sobre como isso funciona. E o governo basicamente deu aos comandantes militares um grande poder em campo para tomar decisões com base na situação. E os florentinos não faziam isso. O governo em Florença, que afinal é composto em grande parte por comerciantes de classe média, quer microgerenciar a guerra. E isso não é uma boa ideia. Você precisa ter confiança nos seus comandantes, dar a eles autoridade e lembrem-se do que Maquiavel disse anteriormente lá no primeiro discurso. Se eles cometerem um erro por malícia, você vai lá e os pune. E se eles cometerem um erro por ignorância, você os recompensa por quê? Você quer que as pessoas continuem a ter essa flexibilidade e essa criatividade, né? E é uma ótima oportunidade, mas é menos arriscada, e se falhar, eu vou acabar sendo derrotado. E você não quer colocar os comandantes nessa situação. Olha, eu quero passar para o terceiro dos três discursos, que é exatamente o ponto que nós estamos agora, para que eu possa encerrar o nosso encontro de hoje com alguns elementos já do terceiro discurso e depois, na próxima aula, a gente retomar o terceiro discurso sobre os discursos sobre os livros, os 10 primeiros livros de Tito Livre, né? Já vimos o primeiro, estamos caminhando aqui no final do segundo e eu quero apresentar pelo menos o terceiro antes de me despedir. Ele fala no terceiro discurso sobre como as repúblicas podem durar muito tempo, ou seja, ele fala sobre a permanência das repúblicas, porque ele diz, olha, afinal de contas, Roma durou e qual é o segredo do sucesso? E a propósito, Maquiavel vai expandir muitíssimo essa discussão. Como é que os estados perduram por muito tempo? Como é que religiões perduram por muito tempo? E a resposta que Maquiavel dá, uma resposta muito interessante, mais tarde eu vou falar sobre religiões, né? Repúblicas precisam se renovar frequentemente por meio de suas próprias instituições. Toda república que teve algum sucesso tem algo de bom. E, obviamente, como tudo, as repúblicas mudam. E elas precisam continuar voltando para a base. Continuam voltando às qualidades originais que lhes permitiram ter sucesso. Roma sofreu um desastre em 390, como eu mencionei nessa e em outras aulas, que os gauleses tomaram a cidade de Roma. E o que os romanos fizeram? Eles se livraram dos gauleses, né? Então vamos começar com isso. Quando eles se livraram dos gauleses, eles não disseram: Viva nós, agora estamos livres da Gália. Vamos voltar ao jeito antigo de fazer as coisas pouco antes da chegada dos gauleses. De forma nenhuma. Eles vão renovar suas instituições e, quase, diz Maquiavel, quase recomeçaram. Então eles meio que disseram, ok, agora que nós nos livramos desse problema, vamos descobrir como chegamos a essa situação que nos permitiu sermos vencidos e vamos voltar aos princípios básicos, de volta à base. Vamos voltar e ver se nós não precisamos limpar a nossa estrutura institucional, vamos ver se não precisamos consertar nossas instituições, reescrever algumas das nossas leis à luz de como começamos, quais eram os nossos valores básicos que foram incorporados à nossa antiga Constituição, nossos costumes, nossos valores, tudo na era antiga, né? Porque repúblicas precisam de renovações. E eles passam, em certo sentido, por ciclos de vida, e se você não mudar, você morre. Você precisa mudar, se transformar, mas mudar não significa ir necessariamente numa direção totalmente nova. Mudança significa também retornar, em certo sentido, ao ponto de partida, ao que te trouxe até ali. Retornar à base, aos valores básicos. E como Maquiavel aponta, havia instituições em Roma que permitiram que isso acontecesse, como é, por exemplo, a instituição da censura, outro desses cargos que era eleito de tempos em tempos. E uma das coisas que o censor fazia era limpar a lista de senadores, porque chegar a senador era um processo informal, e os censores, e claro, nós temos algumas conotações negativas da palavra censor, mas censor tinha a ver com a palavra censo, que é a criação de uma lista de quem está em qual tribo, quem está no Senado, como nós inscrevemos os nossos povos que se tornarão cidadãos e quais cargos nós os colocamos dentro da nossa estrutura institucional. Eram cargos que se concentravam no retorno contínuo da República à sua fundação básica, e, de fato, Maquiavel diz que essa reavaliação, essa renovação precisa ocorrer a cada 10 anos. E ele diz que durante o governo dos Médici, ou seja, Cosimo, Piero e Lorenzo, portanto de 1434 a 1494,
Então, durante esses 60 anos, dizia-se naquela época que o Estado precisava ser retomado a cada 5 anos. E isso tem um tom pesado, mas Maquiavel diz que as repúblicas envelhecem e se tornam frágeis, ou seguem novas direções radicais que realmente não são fiéis aos seus valores mais arraigados, ou tentam criar algo totalmente novo que não é uma resposta correta, que elas precisam voltar. Mais uma vez, você não pode fazer isso se não conhecer a história. E não pode fazer isso se não souber usar a história criativamente. E Maquiavel encerra essa discussão falando sobre a renovação da religião. Ele diz que a razão pela qual o cristianismo existe hoje, na forma como nós o conhecemos, é por causa de dois reformadores do século XIII, Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão. Olha que ousadia de Nicolau Maquiavel. Esses dois grandes reformadores, diz Maquiavel, viveram na pobreza imitando Cristo. Pregaram, ouviram confissões, argumentaram ao povo que se os padres viviam em pecado, era papel do povo ser obedientes a eles. Não se tratava de uma revolução, mas de Deus julgando a eles. Ora, é difícil imaginar Maquiavel e Francisco de Assis como sendo amigos, mesmo através dos tempos, né? Porque Francisco é o senhor humildade, é o senhor simplicidade, o senhor pobreza, o senhor pacificador, mas o que Maquiavel reconhece é que, independentemente do que se pense sobre os valores do cristianismo, Francisco de Assis e Domingos de Gusmão renovaram, reestruturaram, reconteúdizaram, reformaram e reconstituíram a igreja. E esse modelo de reforma eclesiástica é que permitiu que a igreja continuasse. Não é uma analogia ruim quando nós pensamos numa necessidade semelhante de reformas das instituições políticas. E ele acaba por usar essa mesma analogia aqui na questão do príncipe. Na nossa série O Tempo de Francisco de Assis, ou Vida e o Tempo de Francisco de Assis, nós aprofundamos a fundo isso e mostramos como que Francisco, dentro da fundação da ordem franciscana e do movimento que o cerca e toda a cena que circunspecta próprio Francisco àquela Itália medieval, como é que ele foi representativo no momento pivô do cristianismo, principalmente ao longo das Guerras Santas e das Cruzadas, né? E nós também temos a nossa série que foca no elemento da Antiguidade Tardia, em que fala de até Maomé, né? Falando da figura de Maomé e também da figura do próprio Cristo e trazendo uma referência junto a isso, então, a história da Antiguidade Tardia. Então, você pode conferir não só nesse curso de Francisco, mas também outros cursos nossos, principalmente o das invasões bárbaras, ou ainda a série dos bárbaros do Oriente, o como Roma correlacionava essas questões no seio e no bojo do império, e como isso afetava a vida desses cidadãos em maior ou menor escala. Mas, independente de vocês terem estudado esses cursos ou não, fica muito nítida a visão de Maquiavel em termos de incorporar esse fenômeno político e como isso impacta na vida política como um todo na escala maior. Também deixo a recomendação enfática da nossa série dedicada à introdução ao pensamento político. Já falei dessa série aqui diversas vezes, mas ela faz uma panorâmica desde o pensamento hindu, com o princípio dos desenvolvimentos da política no mundo antigo, até a contemporaneidade, grandes nomes do século XXI, inclusive, que pensam, né, a história da política. É um curso denso, não vou mentir, é um curso que tem muito conteúdo, mas ele pode ser um ponto de partida para esses raciocínios de arco, portanto, raciocínios que vão desde a antiguidade até a contemporaneidade, passando pela Idade Média, passando pela Idade Moderna, e são raciocínios que o próprio Maquiavel faz nos seus discursos e que é interessante nós vermos como ele opera, para que através do seu estilo nós também possamos vislumbrar outras formas de encarar a realidade, porque sem a história na cabeça, Maquiavel afirmava: ninguém consegue ir à frente, ninguém consegue avançar. Lições de Cícero, mas aqui lidas
né, aquela ideia da história mestra da vida, mas aqui lidas por Maquiavel de uma forma muito peculiar, porque é a aplicação prática disso no governo da própria República e na manutenção, na permanência da República. No nosso próximo encontro, continuamos então com o terceiro discurso. Até lá.